Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso IL Flash começa com uma reflexão do nosso conselheiro, professor Ubiratã Jorge Óleo, publicada originalmente na Revista Oeste. A culpa não é do mercado. A gente está sempre ouvindo aí na imprensa e nas manifestações dos defensores e representantes do governo Lula essa expressão o mercado, como se fosse uma entidade pairando sobre nós, identificada coletivamente por esse nome. Quando se referem a mercado, e aí o professor Óleo faz questão de colocar mercado entre aspas, muitos jornalistas, militantes, especialistas farsantes e políticos tratantes dão a entender que estão aludindo apenas ao mercado financeiro e o que é ainda pior, que o mesmo é formado por um bando de rentistas engravatados fumando charutos em seus escritórios da Faria Lima ou em Wall Street sem qualquer preocupação com o social e que vivem de explorar qualquer ser que respira. Contudo, essa ignorância, infelizmente, não vem apenas de gente alinhada com a esquerda, mas também de alguns conservadores, que pelo menos se apresentam por esse rótulo, que parecem adeptos da tese conspiratória de que os mercados, especialmente o financeiro, são totalmente manipulados por bilionários a serviço de sua causa globalista. Quando, na realidade, o mercado é o conjunto das forças sociais que interagem nas atividades econômicas. Não é uma invenção da cabeça de alguém que vai determinar que os investimentos são assim ou assado, que os resultados da taxa de juros vão ser assim ou assado. Isso não é mágica feita por alguém que planejou sinistramente a dominação e a opressão dos outros. Não. É resultado de efeitos naturais das relações estabelecidas entre os agentes do mercado. E preciso que os nossos governos respeitem essas leis econômicas, baseadas no princípio da escassez, que respeitem essas relações espontâneas e que respeitem, acima de tudo, os imperativos da matemática. E é justamente o que o PT não quer fazer. Bem, falando sobre culpas, responsabilidades, temos um texto também do Roberto Rachevski, Mãos Sujas de Sangue. Na verdade, é uma republicação de um artigo publicado pelo jornal Zero Hora em 14 de maio de 2013, e ele diz lá que fizeram ainda um editorial no fim de semana seguinte tratando do assunto com mais profundidade, com entrevistas e opiniões especializadas. O problema que subjaz aqui é o ativismo judicial, que viola todos os princípios da justiça e dos direitos em nome de uma visão ideológica, corrupta e perversa, que é a chamada doutrina da justiça social, carregada de vitimismo e assistencialismo, que desgraça qualquer sociedade em que é adotada e aplicada por quem deveria ser justo com base nos fatos e na moral. Novamente, ainda dentro dessa história, dessa temática da culpa, da responsabilidade, nós temos o texto do Gabriel Wilhelms, Não há nexo de causalidade entre trama golpista e 8 de janeiro, parte 3 e conclusão. É o desfecho desse artigo dividido em 3 partes, em que, em nome da defesa do Estado de Direito, da individualização das penas, da presunção de inocência, do processo legal, em suma, que deve ser obedecido antes que as pessoas sejam responsabilizadas criminalmente dentro de uma organização política que se pretenda liberal, o Gabriel Wilhelms vai dissertar sobre a relação que não está estabelecida entre essa investigação acerca de uma suposta iniciativa golpista de círculos militares em 2022 e os acontecimentos ali da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, no início do governo Lula, do novo governo Lula, do atual governo Lula, de vandalismo. Não há uma relação entre uma coisa e outra, como a narrativa muitas vezes quer fazer parecer, tanto por parte de setores da imprensa, quanto por parte até de algumas das decisões judiciais que vêm sendo veiculadas para justificar esses poderes emergenciais usados pela nossa Corte Suprema e pelo nosso Poder Judiciário para reprimir ameaças ao Estado democrático de direito. Aí nós temos uma pausa para falar de pensadores liberais, uma republicação, mais uma vez, nas nossas redes sociais,
do artigo A Sabedoria de Ayn Rand, de João Luiz Mauad. É mais uma daquelas séries de citações do autor específico do artigo, e no caso é a filósofa fundadora do objetivismo, Ayn Rand, pensadora que defendia o autointeresse, o chamado egoísmo racional, a visão ética do sistema objetivista dela, que tinha consequências políticas liberais. Voltamos aos problemas do nosso judiciário com o artigo da coluna Judiciário em Foco da nossa querida amiga advogada Kátia Magalhães, Anistia, a próxima vítima de uma corte inconstitucional. Ela vai dizer que em recente decisão canetada, melhor dizendo, monocrática, o ministro Flávio Dino do STF, pretensamente imbuído do nobre anseio de honrar os mortos, criou mais um perigoso precedente para a nossa já cambaleante estabilidade jurídica. A pedido do Ministério Público Federal, o togado comunista propôs ao seu tribunal a discussão de uma tese, segundo a qual o crime de ocultação de cadáver não estaria amparado pela lei da anistia, aquela lei lá de trás que eliminou os crimes políticos legalmente, para todos os fins legais, os crimes políticos cometidos durante o período da ditadura militar brasileira. Em discurso ideologizado, inspirado pelo filme Ainda Estou Aqui, Dino pavimentou a rota em direção à responsabilização penal de agentes do Estado brasileiro pelo desaparecimento de corpos de combatentes na guerrilha do Araguaia durante o regime militar. Mais uma distorção jurídica, uma criatividade jurídica em nome de um ideal abstrato defendido por ministros do Supremo que mais parecem querer ser propagandistas de teses, garotos propaganda, do que serem os ministros da Suprema Corte brasileira. Voltamos então a Ayn Rand, no artigo do Roberto Rachevski, um grande objetivista, um discípulo fiel da Ayn Rand, o artigo Ayn Rand e o conceito de caridade. Esse artigo, aliás, foi publicado no nosso livro Introdução ao Liberalismo, esse artigo de autoria do Rachevski, em que ele vai discutir o conceito de caridade na filosofia objetivista como precisando estar ancorado na racionalidade na hora de prestar esse bem aos outros no entorno, né? A chamada caridade. Ele vai discutir que Ayn Rand, na verdade, não é inimiga da ideia de caridade, mas ela entende que precisa haver ali um cálculo racional por detrás dessa prática. E nós finalizamos na liderança do IL Flash de hoje com mais uma sabedoria do João Luiz Mauad, mas dessa vez a sabedoria de Ludwig von Mises. E é uma coletânea de frases do grande economista da escola austríaca. Esse foi o nosso IL Flash de hoje, o último a ser transmitido em 2024. Então nós gostaríamos de deixar aqui de antemão desejado para todos aqueles que nos acompanham na luta pelo liberalismo, na luta pela liberdade, desejados os nossos votos de feliz ano novo, que estejamos juntos no ano que vem, sempre caminhando em defesa da liberdade. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.